Neste vídeo vamos ver medidas descritivas. Quando você tem um banco de dados para analisar, além de gráficos e tabelas, você pode calcular algumas medidas para entender melhor os dados e apresentá-los de forma clara e concisa. Vamos ver esse banco de dados sobre a satisfação com o curso dos alunos de uma universidade. Temos uma amostra de 400 alunos e algumas variáveis quantitativas: o número de semestres cursados, o desempenho acadêmico e a satisfação numa nota de 0 até 100. Vamos calcular algumas medidas para essas variáveis. Gráficos como histograma nos mostram a distribuição dos dados, mas podemos calcular medidas numéricas que representem o centro dos dados ou alguma outra posição qualquer. A mais utilizada é a média. Por exemplo, qual é o desempenho médio desses 5 alunos? A média, denotada por x com uma barra em cima, é dada pela soma dos desempenhos dividida pela quantidade de alunos, no caso 5. O desempenho médio é igual a 6. Vamos representar os dados em um eixo. Cada bolinha é um aluno e sua posição depende do seu desempenho. A média é o ponto de equilíbrio deste eixo. A mediana é outra medida de tendência central muito utilizada. Ela divide os dados ordenados ao meio. Primeiro vamos ordenar o desempenho do menor para o maior e percebemos que o valor do meio é 6. Portanto, a mediana é igual a 6. E se houver um valor discrepante? Por exemplo, um aluno que tinha desempenho 3, na verdade era 0. Olha só o que acontece com a média. Ela vale agora 5,4. Caiu um pouco. Mas a mediana continua valendo 6. A mediana não é afetada por valores discrepantes. Entretanto, a média é afetada por valores discrepantes. O salário é uma variável bem interessante. Veja esse gráfico. O que é maior, o salário médio ou mediano dos brasileiros? Dados do Censo 2010 mostram que os brasileiros ganhavam, em média, 2,4 salários mínimos, mas a mediana era só 1,3 salários mínimos, isto é, 50% dos brasileiros ganham menos de 1,3 salários mínimos. A mediana é bem menor que a média. Você pode imaginar por quê. Algumas pessoas com salário alto puxam a média para cima, mas a mediana permanece baixa. A distribuição do salário é assimétrica à direita, e isto faz com que a média seja maior que a mediana. Agora vamos ver como calcular a média e a mediana no Excel 2010 em português, que já está aberto. Você pode abrir o arquivo satisfação com universidade.xls e fazer análise comigo. Vou começar calculando o desempenho médio dos 400 alunos dessa amostra. O Excel tem uma função que chama média, então eu vou escrever igual média, abre parênteses, e seleciono os 400 alunos da amostra aqui na coluna E, onde estão os desempenhos acadêmicos. Obtenho aqui um desempenho de 6,84. Para calcular a mediana, uso a função MED. Abro parênteses e aqui seleciono o intervalo de dados que vai da célula E2 até E401. Obtenho a mediana 7,04. Neste gráfico, vemos que a média vale 6,84 e é um pouco menor que a mediana, que vale 7,04. Note que a média é menor porque há uma leve assimetria à esquerda, puxando a média para baixo. Agora vamos ver outra medida, os quartis. Se a mediana divide os dados em 2, os quartis dividem os dados ordenados em 4 partes iguais. O primeiro quartil deixa 25% dos dados ordenados abaixo dele. Aqui, 25% dos alunos têm desempenho menor ou igual a 5,91. O segundo quartil, 50% dos dados abaixo dele. Note que o segundo quartil é a própria mediana. E o terceiro quartil deixa 75% dos dados ordenados abaixo dele. Portanto, 75% dos alunos têm desempenho menor ou igual a 7,85. Portanto, os quartis dividem os dados em 4 partes iguais. Agora vamos calcular a função quartil no Excel. Vamos usar a função quartil, abre parênteses. Há várias opções, mas vamos pegar só a função quartil. Aqui vamos colocar
o intervalo de dados que vai da célula E2 até E401. Ponto e vírgula, vamos indicar qual quartil nós queremos calcular. Vamos calcular o primeiro quartil, vamos colocar 1 aqui e fechar o parênteses, obtendo o valor 5,91. Para o terceiro quartil, vamos usar novamente a função quartil, E2, E401, e agora usamos o número 3 para calcular. Obtemos o valor 7,85. Agora é fácil calcular as mesmas medidas para a variável satisfação. Basta copiar essas células aqui para o lado. Como a satisfação está na coluna seguinte, obtemos todos os dados para a satisfação. Na verdade, podemos dividir os dados em quantas partes quisermos. A função percentil nos permite dividir os dados em 100 partes. Vamos selecionar aqui de E2 até E401 e pegar 10% dos dados. Obtemos o valor 4,78. O percentil 10 indica que 10% dos alunos têm desempenho menor ou igual a 4,78. Uma prática comum é fazer um resumo de 5 pontos para visualizar melhor a distribuição dos dados. Os pontos são o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o máximo. Estas são as medidas obtidas para a variável desempenho acadêmico. Este gráfico mostra a representação das 5 medidas. Note que a distribuição não é simétrica, pois os dados abaixo da mediana estão um pouco mais dispersos do que os dados acima da mediana. Vamos calcular agora as 5 medidas para a variável satisfação. Note que, com o gráfico, que a distribuição é bem mais simétrica. Comparando com o gráfico que fizemos anteriormente, notamos que a média é bem próxima da mediana e, portanto, a distribuição é simétrica. A distância entre os quartis dá uma ideia da dispersão dos dados, mas é necessário medir essa dispersão. É isto que vamos ver na parte 2, medidas de dispersão dos dados. Agora é hora de praticar um pouco. No site www.statmeup.com.br, faça testes sobre os conceitos que você viu neste vídeo.